Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma aula do curso Técnico em Eletromecânica. Estamos atualmente aqui na unidade curricular de manutenção de sistemas elétricos. Eu aguardei um certo tempo aqui, né, uns 15 minutinhos, para ver se eu tinha participação de vocês aqui comigo nesse momento síncrono EAD, né? Mas como eu não tive uma participação até o momento, eu vou iniciar o conteúdo aqui, certo? E como fica gravado, né? Vai ser postado aí na plataforma de vocês. Vocês terão a chance de assistir esse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, eu inicio essa aula com essa primeira apresentação, né? Trazendo os objetivos aqui da nossa aula, certo? Então, na aula de hoje, o objetivo é a gente conhecer, né? E entender quais são as fontes de energias perigosas que estão presentes aí na atuação, né, de qualquer técnico em eletromecânica, né? A gente vai também entender quais são os passos, né, necessários para se realizar um trabalho seguro. Então, existe, né, uma sequência mínima ali de segurança e que a gente pode adotar para que aquela atividade seja a mais segura possível, certo? E o terceiro objetivo da aula de hoje é realmente entender o uso, né, e a aplicação dos dispositivos de bloqueio. Então, pessoal, a gente começa, né, com a seguinte pergunta: o que é energia perigosa, certo? Então, será que todo tipo de energia é perigosa, né? Então, vai depender, né? Então, depende. Então, depende do quê? Depende da forma com que essa energia é transportada, depende da forma com que a energia é armazenada, depende da forma como ela é dissipada, né? E da forma como a gente acessa os dispositivos com essa energia, certo? Então, as fontes de energia, né? Elas são por si só consideradas perigosas. E é por isso que precisam ser ali constantemente monitoradas para evitar acidentes, certo? Então, uma fonte de energia perigosa, quando a gente trata ali de um contexto, né, de manutenção industrial, é qualquer forma de energia presente nas nossas máquinas, equipamentos ou sistemas que, se liberadas ali de forma inesperadamente, pode causar ferimentos aos trabalhadores. Então, o controle dessas energias, ela é fundamental para a segurança durante os processos de manutenção ou reparo, né? Então, essa imagem, né, aqui na tela, ela ilustra muito bem esses tipos de energia perigosa, que, se não manuseadas de forma corretamente, se não tomada, né, as medidas de proteção adequadas, elas podem vir a causar danos ali aos nossos trabalhadores, né, a nossa equipe de manutenção, certo? Então, a gente tem, né, aqui uma foto de uma pessoa levando um choque elétrico. Eu tenho a foto, né, de uma pessoa que esteve exposta a uma fonte térmica. Um rapaz aqui, né, que estava fazendo a manutenção em uma rede, né, hidráulica aqui e acabou sendo atingido por essa pressão de água aqui. A gente tem, né, riscos aqui de quedas de objetos. Então, todas essas representações aqui, né, essas animações, elas estão presentes ali no dia a dia de um técnico em eletromecânica. Então, por isso que a gente tem que ter, né, um certo cuidado, porque a gente tem sempre que pensar, né, ter um pensamento preventivo, né, um pensamento ali de prevenção dos riscos, certo? Então, surge a seguinte pergunta: quais são os tipos mais comuns de fontes de energia, né? De energias perigosas. Então, quais são esses tipos mais comuns de fontes de energias consideradas perigosas? Então, o primeiro que a gente destaca aqui, né, é a energia elétrica. Então, ela é uma das mais óbvias, né, e uma das mais perigosas. Então, mesmo após a gente fazer o desligamento de um equipamento, pode haver uma energia, né, armazenada em componentes ali, como capacitores, certo? Então, a NR10, que é uma norma regulamentadora que trata especificamente dos riscos elétricos,
ela exige procedimentos específicos de desenergização completa e bloqueio, né, de energia para garantir a segurança ali, né, em qualquer intervenção em equipamentos com energia elétrica, certo? Então, a energia elétrica é essa primeira fonte perigosa que a gente destaca aqui. A outra fonte, né, que a gente pode destacar é a energia mecânica, certo? Então, ela refere-se àquela energia criada pelo movimento de peças de uma máquina, como engrenagens, correias, pistões, volantes, né? Então, mesmo com o equipamento desligado, as peças elas podem se mover também devido à gravidade ou à liberação ali de molas, né? Ou seja, uma forma de energia mecânica armazenada como energia potencial elástica. Então, a gente pode ter também, né, outras formas de energia potencial armazenadas nessas máquinas que podem vir a causar, né, um eventual acidente, certo? Energia hidráulica, né? Então, essa energia contida em líquidos pressurizados, né? Então, como óleos em sistemas de prensas ou cilindros hidráulicos. Então, a liberação súbita da pressão hidráulica, ela pode causar movimentos violentos ali, né, de peças da máquina ou atingir um trabalhador com um jato de fluido em alta velocidade, certo? A energia pneumática, então, similar à energia hidráulica, mas agora ela envolve, né, gases pressurizados, como ar comprimido. A liberação descontrolada da energia pneumática, ela pode mover componentes mecânicos, né? E a energia armazenada em um sistema pneumático pode permanecer ali mesmo após o compressor principal ser desligado. Então, eu posso ter, né, uma energia pneumática residual dentro ali das tubulações, né, das mangueiras hidráulicas do nosso sistema. Energia química, então, energia química ela está presente em substâncias, né, que podem reagir e liberar energia, causando explosões, incêndios ou exposições a produtos tóxicos e corrosivos. Energia térmica, então, a energia térmica ela refere-se, né, a temperaturas extremamente altas ou temperaturas baixas, né? Então, a gente tem os dois extremos ali. Então, o contato com superfícies quentes, né, por exemplo, motores, tubulações de vapor, ou contato com superfícies frias, né, sistemas de refrigeração, de nitrogênio líquido, pode causar queimaduras graves, certo? Energia de radiação, né? Então, inclui fontes de radiação ionizante e não ionizante, como os raios-x, raios gamas, né? Lasers de alta potência e microondas, que podem causar danos severos à saúde, certo? E a energia, né, gravitacional, é que realmente vem aqui o risco de queda de objetos, né? Então, se a gente está em um ambiente em que tem um trabalho em altura, a gente tem que ter uma série de cuidados, né, para que não tenha queda de objetos ali sobre outras pessoas. E quais ambientes apresentam, né, essas energias perigosas? Em um contexto geral, praticamente todos os ambientes construídos pelo ser humano contêm alguma fonte de energia perigosa. A complexidade e a variedade dessas energias mudam conforme o local, certo? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem, né, um ambiente industrial. Então, o ambiente industrial é o ambiente com a maior diversidade de energias perigosas, né? Muitas vezes presentes de forma simultânea. Então, a gente pode ter energia elétrica presente nos painéis, né, de alta e baixa tensão, nos motores das nossas máquinas, sistemas de automação e na própria fiação ali, né, que vai ligar esses componentes, certo? A energia mecânica pode estar presente nos ambientes industriais em partes móveis das nossas máquinas, como, por exemplo, em metalúrgicas, onde a gente tem prensas, né? É, máquinas ali de corte, certo? Então a gente pode ter a energia mecânica presente nesses tipos de equipamento, né? A presença ali de eixos e engrenagens por transmissão de movimento. Então realmente ela está presente no dia a dia de
de uma planta industrial, certo? A energia hidráulica e pneumática também vai estar presente, né? Por exemplo, em cilindros, nas prensas ali, sistema de elevação de cargas e redes de ar comprimido. A energia química, como que ela está presente, né? Dentro ali do nosso sistema industrial. A energia química ela pode estar presente através de tanques de combustíveis, né, de produtos inflamáveis, reatores químicos ali, tubulação de gases que são necessárias para determinado processo. Então, esses locais, né, em que tem a presença dessa energia química, eles podem ser classificados, né, considerados como áreas classificadas, devido a esse risco de atmosfera explosiva. E por fim, né, a gente pode falar da energia térmica, que vai estar presente nos sistemas industriais, em fornos, em caldeiras, né, estufas, tubulações de vapor ou fluidos criogênicos, ou seja, aqueles fluidos que são utilizados para a produção de frios, né? E os riscos adicionais, com a presença de umidade, poeira, ambientes confinados, né? Quando a gente tem trabalho em ambientes confinados ou trabalhos em altura, que vai potencializar os perigos existentes, certo? Então, como que eu posso, né, fazer um trabalho seguro? Quais são os passos, né, que a gente pode seguir para executar um trabalho com segurança? Então, o primeiro passo, né, é a gente identificar as energias, certo? Então, antes de qualquer intervenção, a equipe ela precisa analisar a máquina, né, e identificar todas as fontes de energia presentes. Então, aqui a gente não fala apenas de eletricidade, mas também da energia pneumática, né, do ar comprimido, da energia hidráulica, da energia mecânica, química e térmica, né, como citado até agora. Então, é fundamental a gente saber o que precisa ser controlado, certo? Então, o primeiro passo é justamente a gente identificar, né, saber o que precisa ser controlado. O segundo passo é a gente desligar. Ou seja, após eu fazer a identificação dos tipos, né, de energia, o equipamento ele deve ser desligado ali em seu próprio painel de comando, utilizando os botões de parada. Então, este é o procedimento padrão para a gente interromper a operação daquela máquina, certo? O terceiro passo, e muito importante, é a gente desenergizar, certo? Então, desligar o painel não é suficiente, né? Apenas desligar o painel ali não vai ser realmente efetivo. Então, é preciso, né, a gente ir até a fonte principal de alimentação, como um disjuntor geral, uma chave geral, que alimenta aquela máquina, e interromper completamente o fluxo de energia elétrica para aquela máquina. Então, esse passo, ele isola o equipamento da sua alimentação, né? E evita que tenha, né, escapes de energia inesperada, certo? E possa vir a causar um acidente ali. Então, eu falei os exemplos de como que a gente desliga, né, desenergiza para situações com eletricidade elétrica, mas, por exemplo, se eu tiver, né, a presença ali de energia hidráulica ou energia pneumática. Então, a gente realmente vai ali nos compressores ou nas bombas principais, desliga, né, essa máquina principal, fecha as válvulas, né, que vão alimentar aquele pedaço do circuito de distribuição dessas energias, e aí a gente consegue interromper, né, e isolar a alimentação desse equipamento. O quarto passo é a gente fazer o bloqueio, né, para evitar uma reenergização acidental. Então, a gente precisa bloquear e etiquetar a nossa máquina. Então, com a fonte de energia desligada, cada profissional envolvido, né, na manutenção, na atividade, deve instalar o seu cadeado, né, e a sua etiqueta de bloqueio pessoal nesse dispositivo de corte de energia. Ou seja, se eu desligo uma fonte de energia elétrica, eu vou utilizar esse cadeado, né, e a etiqueta na lingueta desse disjuntor. Se eu vou trabalhar, né, com a máquina com a fonte de energia pneumática ou hidráulica,
Ao fechar a minha válvula, eu faço, né, o travamento dessa válvula e coloco meu cadeado e minha etiqueta de bloqueio ali, certo? Então, o cadeado ele impede que alguém reative essa fonte de energia por engano e a etiqueta vai informar, né, para as pessoas que passam ali quem está trabalhando naquela máquina e o motivo daquele bloqueio, certo? O quinto passo, e muito importante também, é fazer, né, o alívio, a liberação das energias residuais. Então, muitas máquinas, elas acumulam energia mesmo depois de desligadas. Então, pode ser o ar preso em uma mangueira pneumática, a pressão, né, em um pistão hidráulico ou uma carga elétrica armazenada num capacitor, certo? Então, esse passo aqui, ele consiste, né, esse quinto passo, ele consiste em purgar, ou seja, drenar e liberar completamente as energias residuais armazenadas, para que a máquina ela fique em um estado que a gente chama de zero de energia, certo? Então a gente quer sempre trabalhar, né, em um estado de energia zero. E o sexto passo, né, é realmente a gente testar e verificar a nossa máquina. Então, essa é uma garantia final de segurança. Então, antes de começar o trabalho, a gente deve tentar acionar a máquina pelo botão de partida para confirmar que ela não liga, certo? Em seguida, a gente vai utilizar instrumentos de medição e confirmar, né, a ausência de tensão elétrica ou ausência de pressão. Então, somente após esse teste, a gente pode considerar este equipamento seguro, né, para o trabalho. Então, pessoal, eu quero tentar passar um vídeo aqui para vocês, exemplificando justamente essas situações. Então, só um momento aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Desculpa a demora aí, mas eu vou compartilhar a tela para mostrar um vídeo aqui para vocês, certo? Então, observe, né? O colaborador aqui, ele vai precisar fazer a manutenção nessa máquina, né? Que tem uma esteira transportadora ali. E o primeiro passo ele fez foi desligar, né, a máquina ali, interrompendo sua operação, no painel de comando dessa máquina. Aqui, né, ele utilizou um cadeado de bloqueio justamente para impedir essa reenergização acidental por outra pessoa, tá vendo? Ó, ele está verificando a ausência de tensão, né, no painel da máquina. Então veja o perigo aqui, pessoal. Então, esse operador fez o procedimento, né, de bloqueio, certo? Estava lá fazendo a manutenção no painel, medindo, né, na verdade, alguns parâmetros ali de alguns parâmetros elétricos. E aí veio um outro, né, trabalhador por trás, passou ali por ele, né? E esse colaborador aqui não viu, esse trabalhador não viu o outro.
Então o outro achou que estava tudo seguro, né? Pegou e entrou dentro da máquina para fazer a manutenção, por exemplo, em alguma engrenagem dessa máquina. Quando esse trabalhador aqui finalizou o serviço dele, né? Ele achou que estava tudo ok, e aí ele foi fazer, né, a energização da máquina. Pessoal, vocês viram aí, né? Realmente a importância aqui de seguir o procedimento certinho. Então, no final lá, né, o rapaz, o de vermelho ainda mostrou pro de azul que ele não fez o procedimento certo, né? Porque ele tinha um cadeado ali para fazer o bloqueio dele e não fez. E isso acabou gerando esse acidente, certo? Então, pessoal, e agora, né? Quando a gente trabalha aqui com sistemas elétricos, como que a gente pode garantir um trabalho seguro, né? Então, a gente sabe que instalações elétricas frequentemente precisam de manutenções preventivas e corretivas também, né? Então, para não causar nenhum tipo de dano nosso sistema produtivo, a gente precisa realmente ter esse cuidado aqui com os nossos sistemas elétricos, né? Dar, essa manutenção frequente. E para essas manutenções ocorrerem, né, é indispensável que o trabalhador encarregado ele realize o procedimento correto de intervenção nesses sistemas elétricos. Ou seja, ele precisa realizar um procedimento de desenergização da máquina para garantir, né, total segurança durante a manutenção. Então, pessoal, a NR10, certo? Que é realmente a norma regulamentadora que traz todos os requisitos de segurança com trabalho em eletricidade, ela estabelece uma clara hierarquia para as medidas de controle, certo? Então, dentro das nossas hierarquias de controle, eu sempre tento, né, eliminar o meu risco, certo? E para as instalações elétricas, eh, a NR10 ela traz que o procedimento prioritário é a gente fazer a desenergização completa de uma instalação antes de realizar qualquer intervenção, né, nessa instalação. Então, esse é o primeiro procedimento que eu preciso fazer, né? Tentar trabalhar com o sistema em energia zero, realmente fazer os passos de desenergização. Caso eu não consiga trabalhar com, né, o meu sistema desenergizado, o segundo passo é eu tentar substituir, né, esse risco, ou seja, eu vou trocar aquela tensão nominal do equipamento, né, por uma tensão de segurança, ou seja, por uma extra baixa tensão. Então, a NBR 5410, né, que é uma norma de instalações elétricas de baixa tensão, ela trata que tensões extra baixas, ela é na faixa ali de 50, né, até 50 volts em corrente alternada e até 120 volts em corrente contínua, certo? Acima disso já é considerado baixa tensão, né? E depois a gente tem alta tensão. Então, se eu não consigo desenergizar, certo? Então, eu estou aqui nessa pirâmide aqui, né? Eu estou nessa etapa. Se eu não consigo eliminar esse risco, eu vou tentar substituir esse risco, né? Ou seja, eu vou tentar substituir esse risco por um risco menor, certo? Mesmo assim, se eu não conseguir utilizar, né, um sistema de extra baixa tensão, o que que eu posso fazer? Eu vou adotar controles de engenharia para reduzir esse risco, né? Então, qual que é um exemplo prático disso? Eu posso instalar barreiras físicas para limitar o acesso, né, às partes energizadas, certo? E eu não, talvez, se eu não consigo, né, se não for possível eu fazer, né, essa instalação de barreiras físicas ali, é só uma etapa de manutenção mesmo, manutenção periódica, e eu não tenho tempo suficiente ali para fazer a instalação dessas barreiras físicas,
essas barreiras físicas. Qual que é o próximo passo, né, dentro da hierarquia de controle dos riscos? Eu tentar fazer controles administrativos desse risco, né? Então, por exemplo, né, a gente tem um exemplo prático aqui, eu fazer a rotação ali, né, dos meus trabalhadores para diminuir o tempo de exposição aos riscos, certo? Então, note que eu sempre vou, né, tentando, eu tenho uma hierarquia de controle desses riscos, né? E o uso dos EPIs é a última escala desse dessa hierarquia. Então, se a desenergização não for possível, se outras medidas coletivas, né, que devem ser aplicadas, como a isolação de partes vivas, barreiras, sinalização e bloqueio também não forem eficazes, a gente parte para o uso, né, dos equipamentos de proteção individual, que tem que ser específico, né, para trabalho com eletricidade, e ele é exigido quando as medidas de proteção coletiva são tecnicamente inviáveis ou não suficientes para mitigar esse risco. Então, dentro da escala, né, de controle dos riscos, a utilização do EPI é justamente a última medida que a gente tem para conseguir mitigar esses riscos, certo? Então, como a desenergização é a medida prioritária para os trabalhos envolvendo eletricidade, a gente vai estudar aqui, né, esses passos que a NR10 traz. Então, desenergizar nada mais é do que garantir a ausência de corrente elétrica circulando pela nossa instalação, né? O que evita qualquer risco de acidente por um choque elétrico, por uma descarga elétrica. Então, eu fazer, né, os processos, as etapas corretas de desenergização, garante, né, que eu não tenha esses acidentes por descarga elétrica. Então, fazendo os passos corretos, impede qualquer religamento acidental ou por outros fatores. Então, a NR10 ela estabelece, né, que uma instalação energizada é aquela com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua. Apenas instalações com tensão menor do que as mencionadas são consideradas aptas ali, né, para os trabalhadores realizarem manutenção de forma segura. Ou seja, ou eu garanto energia zero, né, nesse meu sistema, nesse meu equipamento. Se eu não conseguir, né, eu parto ali para as tensões de extra baixa tensão. Então, somente nesse caso a gente tem, né, uma condição de trabalho segura, certo? Então, a gente vai ver aqui todas essas etapas, né, detalhadas de como que funciona é, essa desenergização que trata a NR10. Então, a primeira etapa, né, é eu fazer o seccionamento da minha alimentação. Então, nesse primeiro passo, eu vou interromper o fluxo de energia elétrica para aquele determinado ambiente ali que eu vou interagir, certo? Então, de acordo com a NR10, apenas o local onde vai ser realizado o trabalho deve ser seccionado. Então, para esse processo, a gente pode utilizar dispositivos, né? Como chave seccionadora, né? A fazer a abertura dessa chave seccionadora, dos disjuntores, dos interruptores ou os outros equipamentos que fazem a interrupção dessa eletricidade, sempre de acordo com a necessidade dessa abertura, ok? Então, aqui, né, eu trouxe um exemplo de um diagrama unifilar de uma subestação elétrica para dar realmente para vocês uma ideia de como fazer uma desenergização aqui de uma subestação. Então, o procedimento de desenergização, né, dessa subestação, ele tem que começar primeiro abrindo aqui, né, os disjuntores de baixa tensão dentro dos nossos QGBTs, certo? Eu fazendo a abertura desses disjuntores, eu tiro carga do meu sistema, certo? Então, o primeiro passo é eu retirar a carga, né, da baixa tensão para a média tensão. Então, eu retiro as cargas do meu QGBT. Depois, né, que eu abri esse QGBT, eu venho aqui, ó, no número 3, no disjuntor de média tensão e secciono ele. Abro esse disjuntor também.
Dessa forma, eu vou retirar a carga aqui, ó, dos nossos transformadores do sistema, certo? Então, eu abri o disjuntor do QGBT, depois eu abro o disjuntor de média tensão, tirando carga do sistema, né? Primeiro eu tiro a carga de baixa tensão do QGBT, depois eu tiro a carga do transformador, certo? Após eu seccionar o sistema, né, com carga, então os dispositivos que podem ser abertos com carga, né, são os nossos disjuntores. Após eu seccionar esse sistema com carga, a gente vem e abre, né, as nossas chaves seccionadoras. Então, eu venho e abro as chaves seccionadoras. Dessa forma, eu fiz o seccionamento da minha instalação, certo? Feito o seccionamento da nossa instalação, eu tenho que garantir, né, o impedimento da reenergização. Então, agora é necessário a gente impedir um processo de reenergização acidental através aqui, ó, dos nossos dispositivos de bloqueio. Então, isso vai assegurar que o controle, né? Isso vai assegurar que o controle do seccionamento, vai assegurar o controle do nosso seccionamento e impedir que outros trabalhadores energizem acidentalmente a instalação, né? Em que o trabalho está sendo feito, certo? O terceiro passo, né? Eu faço a constatação da ausência de tensão. Então, após eu seccionar, após eu fazer o bloqueio, o trabalhador, né, ele tem que fazer a medição do circuito onde vai ser realizado o trabalho, garantindo que não tenha nenhuma corrente elétrica, certo? Então, esse processo ele é de extrema importância, pois valida que os trabalhos anteriores foram feitos de maneira correta e que o processo de desenergização está seguindo o caminho correto, certo? Então, depois, né, de todas essas etapas, depois de eu ter feito o seccionamento, depois de eu ter feito, né, o bloqueio ali para garantir a uma reenergização acidental, depois de eu ter constatado a ausência de tensão, o quarto passo é eu fazer a instalação de aterramento temporário, né, com equipotencialização dos nossos circuitos. Então, nessa etapa, a gente faz esse aterramento temporário, né, que deverá ter a ligação com uma haste conectada à nossa malha de aterramento, certo? E eu faço a equipotencialização aqui, né, dos condutores do meu circuito com essa malha de aterramento. Então, dessa forma, eu verifico, né, que a instalação vai estar no mesmo potencial do que a Terra, diminuindo ainda mais os riscos de acidente de trabalho com energia elétrica, certo? Depois, né, a gente faz a instalação desse aterramento temporário para potencializar esses pontos, né, condutores de uma forma para garantir a operação aqui dos nossos trabalhadores. Feito isso, né, a gente faz a proteção dos elementos energizados existentes na nossa zona controlada, certo? Então, é fundamental, após eu fazer o aterramento do Então, é fundamental, após eu aterrar os equipamentos, eu colocar uma proteção dos elementos energizados, né, que estão ali na nossa zona controlada, de modo que aumente a segurança dos nossos operadores ali, né, que estão realizando um trabalho estão realizando uma atividade ali naquela região. Então, fazendo a proteção, né, eu evito um contato acidental, por exemplo. Então, esse é o quinto passo, certo? Então, a gente teve o seccionamento, foi o primeiro passo, o impedimento de reenergização foi o segundo passo. A gente tem, né, a constatação de ausência de tensão, que foi o terceiro passo. Depois, a gente faz o aterramento temporário, quarto passo, e esse aqui é o quinto passo, né? Então, lembrando que são 8 passos para a gente fazer nesse seccionamento, essa desenergização, perdão. Então, o sexto passo, né, é a gente fazer a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então, isso fará com que os nossos trabalhadores, né, visualizem qual trabalho está sendo feito, quem está realizando e, consequentemente, que ele não deve mexer na instalação até que esse serviço seja finalizado.
Então, após todos esses procedimentos, né, que envolvem o seccionamento, o bloqueio da tensão, é, então, o seccionamento, o bloqueio da tensão, né? O travamento, o aterramento, verificação da energização do equipamento e a sinalização do trabalho, o funcionário responsável ali, né? Ele vai poder realizar o trabalho de manutenção na instalação elétrica com segurança, certo? Então, lembrando também que é preciso a gente utilizar, né, todos os equipamentos de proteção coletiva e individual necessários para aquele determinado trabalho, certo? Então, note, né, que é uma sequência de passos aqui para a gente conseguir ter uma instalação, né, desenergizada, certo? Então, feito todos esses passos, a pessoa já está apta ali a trabalhar com segurança. Realizado, né, aquele trabalho, aquela manutenção, eu preciso fazer, né, a reenergização desse circuito. Então, o processo de reenergização é basicamente o caminho inverso da energização. Então, primeiro ponto que eu devo me atentar, eu tenho que retirar todos os equipamentos, né, e ferramentas ali do meu local de trabalho, certo? Feito, né, a retirada desses equipamentos, eu vou tirar ali todo mundo, né, que está na manutenção, todos os operadores que não vão fazer parte, né, da minha reenergização. Então, vão ser pessoas específicas que vão reenergizar aquele circuito, certo? Feito isso, eu começo, né, retirando o nosso aterramento temporário, e aí com potencialização, e das demais proteções adicionais que eu coloquei, né? Por exemplo, a proteção contra as partes energizadas. Então, retirado esse aterramento e essas proteções adicionais, eu vou realizar a remoção da nossa sinalização de impedimento de reenergização, certo? Então, eu tiro toda a sinalização. Depois, né, eu tiro os nossos travamentos, certo? Ou seja, os dispositivos de bloqueio ali, e faço a religação, né, dos nossos dispositivos de seccionamento, voltando ali a energizar o nosso circuito. Então, esse processo de energização, né? Então, esse processo aqui de religação, né, dos dispositivos, ele segue a uma ordem contrária ao que a gente fez na desenergização. Então, vamos retomar aqui, né, essa nossa planta de, de uma subestação para ver como que ficaria, né, esse processo de religação dos nossos alimentadores. Então, o primeiro passo aqui, né, é eu fazer a religação das nossas chaves seccionadoras, certo? Então, eu ligo as chaves seccionadoras do meu circuito, porque elas têm que ser manobradas sem cargas, né? Então, a manobra delas tem que ser realizada sem carga. Fechei as chaves seccionadoras. Depois eu começo, né? Ligo o nosso disjuntor de média tensão para energizar, né? Magnetizar os nossos transformadores. Depois que eu liguei, né, o disjuntor de média tensão, a gente liga as cargas do nosso QGBT. Então, eu ligo os disjuntores ali da baixa tensão, certo? Então, pessoal, seguindo essas etapas, essas orientações, a gente garante, né, um trabalho seguro aqui com eletricidade. Então, só lembrando que a NR10, né, ela diz que essas medidas, elas podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em casos específicos em que possuem outros métodos que aumentem ou mantenham a mesma segurança dos operadores, né, nas instalações, de manutenção, por exemplo, ou nas nossas subestações, só podendo ser alterados esses procedimentos por profissionais habilitados e capacitados, certo? Então, eu posso realmente, né, não ter a necessidade de seguir todos esses passos, dependendo, né, em casos específicos. E esses casos vão ser analisados por profissionais habilitados e capacitados, só que esses procedimentos adotados, né, vão ter que ter o mesmo a mesma segurança para os meus operadores ou até mais segurança para os nossos operadores, certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu agradeço aí a atenção de vocês e nos vemos aí no nosso próximo encontro.